estrutura ético-moral, quer dizer, os Uhum. sensos críticos, né? Então, é uma destruição do superego, quer dizer, que mantém a ordem adequada de relacionamento. Neurologicamente, eu vou perdendo a estrutura de crítica. E aí, então, eu posso começar a regredir a todas as posições mais ridículas possíveis, a ponto do sujeito quase que ter que viver fechado, né? Tu perde o pudor. Eu estou me lembrando agora de um caso assim que é um aluno fazendo psiquiatria, ele contou que a mãe dele era uma pessoa muito exposta, muito capaz, e um dia eles estavam viajando de carro e ele na frente do carro, um carro na frente e ela atrás. E aí ele fez uma ultrapassagem e ela pensou que poderia ir junto com ele na ultrapassagem, não deu e bateu no caminhão. Ela teve uma lesão cerebral e de uma mulher no interior de nível alto e social, enfim, e tudo mais, ela começou a ter um distúrbio em que ela começou a trair o marido dela com qualquer um. Uhum. E aí, então, chegaram a trancá-la em casa, amarrá-la, porque não havia jeito, ela tinha uma determinação sexual absurda, estava bem, era uma mulher jovem ainda, de 50 e poucos anos. E aí, a culpa dele qual foi? É que depois que trancaram ela, a primeira oportunidade que ela teve, ela suicidou, Sim. porque ela não aguentava viver presa daquele jeito. Então Que tu vê horror, né? que isso gerou nele um trauma de culpa absurdo, né? Mas que foi um acidente que pode ter acontecido, mas aí por lesão cerebral, né? Alguma coisa dentro do cérebro. Ela ficou ninfomaníaca, quer dizer, não tinha nem nada nem remédio que controlasse a direção sexual dela. Agora, hoje existem remédios que mantêm esse nível, né? Sim, no caso dele, todas as medicações foram usadas, mas bastava haver uma hipótese de saída, parecia que aquilo era uma compulsão categórica, a ponto de levar ela a se matar. Né? E aí todo mundo ficou culpado. Claro, né? Bom, é que é aquela história, né? Nós temos dentro de nós um universo, né? E aí isso indica assim as tragédias possíveis desse tipo de vivência. Claro que uma lesão cerebral do tipo demenciação, Alzheimer, ela é gradativa e dá para controlar, né? Uhum. Nós temos aqui uma fala, uma mensagem de voz da Adriana Petter. Vamos ouvi-la? Vamos. Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutor Maia. Eu vou falar para essa amiga que eu sou fã de motéis. Não só porque às vezes a gente tem que dormir no motel por um motivo ou outro, não precisa ser só para fazer sexo também. Mas eu, por exemplo, e algumas primas e no passado algumas amigas, já fizemos festa em motel. É muito engraçado porque tu chega de 4, 5 mulheres, eles não estão sabendo se tu tá entrando para tirar foto no espelho do teto tomando espumante. Eles não sabem disso. A gente quer se divertir, quer ter um lugar com ar-condicionado por 2, 3 horinhas e ali a gente comemora. Porque é uma forma de comemorar a vida. As pessoas têm várias formas de comemorar a vida. E infelizmente, os preconceitos, com certeza o doutor Maia deve ser uma pessoa que deve conhecer bem esse tipo de pessoas, né? Porque quem faz terapia provavelmente chega até ele com cheio de caraminholas na cabeça, né? Os nós, né, que se diz. Mas independente se a pessoa vai em motel ou não, é interessante porque motel serve para várias coisas e também para comemorar a vida com as amigas, para tomar espumante, para conversar, cama redonda, bastante espelhos para tirar fotos e os outros sabem, ficam sabendo que tu tá, quer dizer, os outros teus amigos, os outros da família ficam sabendo que tu vai para isso. Mas as pessoas, né, por exemplo, a pessoa que, ai, não sei dizer ali, no caso, atendente, né? Quando tu chega num carro com 4, 5 pessoas,
mulheres não entendem. Eu até dou a dica também para os homens fazerem isso, se quiserem. Falando de aniversário, comemorar aniversário é uma das coisas tão boas, porque é teu dia, o dia que tu nasceu, é um ano a menos da tua vida, e é uma forma de comemorar a vida, não importa como, né? Os motéis são interessantes. Aconselho casais saírem da rotina, porque é uma coisa muito chata, desagradável, e eventualmente ir para um motel, nem que seja para olhar como é que é, porque nunca foi. Aconselho aí motéis. Motéis são interessantes. Tá aí, né? Uma dica de final de ano. Uma dica A gente vê legal. aí nela assim, o preconceito ausente total, né? Quer dizer, se tu quer te divertir, tu pode te divertir da forma que tu quiser, sem nenhum tipo de preconceito e nem nenhum tipo de crítica. Agora, se eu tenho, vamos dizer, críticas na área da sexualidade, se eu sou mais religioso no sentido assim de que o sexo é um problema e que as coisas são dessa forma vistas, aí então a falação dela pode ser vista como preconceituosa, né? Então vai depender da maneira que a pessoa vê as coisas e do grau de preconceitos que tem em relação à sexualidade. Ou seja, o que eu digo, eu sei. Agora, o que a pessoa entende do que eu digo, daí já não é mais problema meu. Não, e se eu faço coisas de que me divirtam e divirtam aqueles que estão comigo e que não tenho preconceito sobre isso e não estou prejudicando ninguém, eu posso então realizar e não mereceria crítica de espécie nenhuma, né? Uhum. Aqui uma amiga estava nos perguntando, ela diz o seguinte: eu estou com um irmão no hospital, ele sofreu um acidente muito grave, felizmente não corre mais risco de morrer. Só que ao voltar, quando ele falou comigo pela primeira vez, ele me contou, Bea, uma experiência de quase morte. Ele disse que viu a nossa avó e que acha que viu também uma tia, que ele não tem muita memória porque ela morreu quando nós éramos crianças. Eu estou chocada, porque eu não acredito em vida depois da morte. Mas ele falou detalhes impressionantes. O que o Dr. Maia tem a dizer sobre isso? Esse é um das coisas que está sendo pesquisadas. Inclusive, é muito comum pessoas que têm acidentes graves de carro ou estão em UTIs dizerem que muitos relatos assim de um acidente em que eu fico inconsciente e daqui a pouco eu me dou conta, depois de voltar à consciência, que eu estava parado em pé, olhando para mim deitado no chão, como se eu estivesse saído do corpo, que na linha, vamos dizer assim, mais esotérica e espírita seria o chamado corpo astral ou perispírito, né? Que há uma trama de explicações desse tipo. Mas é muito comum, então tem essas histórias aí, e nos Estados Unidos tem UTIs que estão colocando lá em cima, num lugar onde tu não enxerga nada do chão ou da mesa, ou nenhum dos médicos que está ali enxerga figuras lá em cima que, se houvesse esse deslocamento da consciência, a pessoa traria a imagem que tem daquelas escritos ou imagens que tem em cima. Pesquisas nessa linha, porque está sendo, vamos dizer assim, muito pesquisado o que seriam essas vivências. Os neurologistas falam que isso tem que ver com vivências cerebrais e de memória de altíssimo nível. É como se então eu, inconsciente, pudesse visitar minhas memórias de uma forma tão detalhada que essas vivências então passariam a ser memórias intensamente revividas. E quando eu acordo, eu me lembro desses detalhes. Então, há uma zona, assim, mais para a linha de que é transcendente,
que há uma percepção extracorpórea, que eu posso, depois da morte, como dizem uma série de linhas religiosas e filosóficas de que a vida continua, e a outra mais neurocientífica, que diz que são vivências cerebrais de alto nível, como aparecer um túnel, aparecer pessoas assim me chamando, ou pessoas que já morreram. Há uma série de vivências desse tipo. Então está dividido em duas posições, uma de explicação neurológica e outra na transcendência da existência pós-morte. Nesse caso, eu agora me lembrei que há algum tempo, bastante tempo, nós estávamos justamente não trabalhando, mas conversando sobre essa questão de saída do corpo astral ou experiências EQM, experiências de quase morte, e alguém contou que o Carl Jung, ele teria tido uma experiência num momento de doença, em que ele, bem antes do homem ter ido à Lua, ele teve uma vivência onde ele teria visto a Terra de fora. Quer dizer, diz que tem uma história dele que conta, né? Que ele teria tido essa experiência bem esdrúxula, assim, de ter visto a Terra azul de um espaço qualquer. Não, é um relato dele, no relato da biografia dele, que ele diz que depois ele calculou que ele deveria estar a 1.500 quilômetros de altura, pelo que ele viu e vivenciou. Ora, isso foi lá por... O Jung morreu em 61, isso deve ter sido lá por da década de 30, 20, mais ou menos. Então, realmente, ainda não teria nenhum satélite que pudesse, vamos dizer assim, ter uma ideia dessa curvatura da Terra do jeito que ele descreve. Então, foi uma vivência, sonho, mas o Jung tem essa linha transcendente. Os jungianos têm uma visão de que nós temos transcendências de percepção e de corpos, né? Os corpos são de vários tipos. O primeiro é esse aí que a gente falou, do perispírito astral, depois tem o corpo mental, depois tem o corpo de desejos, e aí vai indo até, eu me lembro das teorias rosacrucianas que vão até 7 corpos, que tu teria consciências assim, fora de contexto em relação à consciência nossa, né? Isso tudo é ligado ao esoterismo, né? Qualquer pessoa que tenha um conhecimento esotérico sabe que até a Igreja Católica não tem as hostes angélicas. São 9 hostes angélicas. Começa com anjo, arcanjo, potestades, querubins e vai indo até o mais próximo de Deus. Significa que existe vida pós-mortem, né? Mas isso é uma crença, né? No momento. Sim, pelo menos para nós, assim, agora aqui não é difícil, a não ser crença mesmo. Não há como essa certeza, saber, né, Beatriz, de que só morrendo. Eu não quero, não quero saber. Pelo menos não por enquanto. Mas, na verdade, essa situação nos remete para a necessidade de autoconhecer mesmo. Exato, quer dizer, eu tenho que... O que eu posso fazer de mais importante é na linha do autoconhecimento, das percepções mais profundas minhas, e aí então aqueles caminhos aonde eu busco o quê? Entender as minhas angústias, depressões, os sem sentidos, sem fugir disso, né? Sem escapar. Esse caminho é o mais difícil e mais complexo. Porque quando uma pessoa está com... Porque tudo nasce no pensamento, certo? Qualquer coisa certo. Que a gente veja, uma cadeira, um edifício, qualquer coisa, alguém pensou antes. Foi pensado A antes. percepção do mundo externo é através dos sentidos, né? E a percepção interna
é através da representação